o nosso fraterno boa tarde a todos. Grande a responsabilidade, né, nesse primeiro simpósio. Um evento que foi idealizado para abril, mas o tempo nos empurrou para maio, né? A ideia, a partir do ano que vem, é realmente o mês de aniversário da casa, que é abril. Né? Mas, desde já, a casa está muito grata com as participações, presenças de todos vocês, e também dos desencarnados, que eu não vejo, mas por certo, né, dona Ana? Então, boa tarde. Que bom que a gente vai ficar uns momentos juntos, não é? Ao som do violão e de umas palestras dos nossos irmãos, não é esse, Gilvan? E muito agradecido pelo convite que a gente recebeu do nosso irmão. E o nosso desejo profundo é que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração e na caminhada de todos nós. Então, dizer que dentro dessa paz, dentro desse amor e a disponibilidade, a caridade, a doação é que nos permitiu estar aqui. Então, segurando já nas mãos de Jesus, do nosso irmão, que já está no nosso meio, não é? Ele bem nos falou através do Evangelho, de que quando 2 ou mais estejam unidos em seu nome, ele ali está. E é bem nesse momento que podemos entregar o nosso agradecimento pelo que já recebemos do nosso Mestre. E os nossos pedidos, quem tem a fazer, eu não tenho mais, né? Que eu pedi tanto, que eu já estou devendo, então eu só tenho que agradecer. Então é dentro desse agradecimento ao nosso Mestre, ao nosso Pai, à nossa Mãe Maria, que unidos e agradecidos podemos dizer: Pai nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água, no mar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto do perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que busca a verdade. Pai nosso que está naquele que caminha comigo, naquele que já partiu, deixando a minha alma ferida pela saudade. Santificado seja sempre o teu nome sagrado, por tudo que é eterno, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto.
Venha a nós, Senhor, o teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, luz e, acima de tudo, de amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita, Senhor, a tua santa vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. E ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo dizer: filho, aguarda que é toda a tua eternidade. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada me servem se não me lembro de quem vive na miséria e aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. O pão que vem trazer o alento e alegria é o Evangelho Santo de Jesus. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas e omissões. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar, eu busque mais acolher. Que não cultivando a violência, semeie a paz. Que dizendo não a exigências em demasia, possa todos agradecer. Perdoa-me, ó Mestre Jesus, assim como devo perdoar a todos que me ofendem, mesmo quando o meu coração esteja ferido pelas amarguras e desabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar que nenhuma mágoa é eterna e que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Nunca me deixe, Senhor Jesus, cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo da minha malevolência. Antes que a luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro da minha alma, como parte que és da minha essência. Livra-me de todo mal, Senhor Jesus, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem presentes e necessárias, que eu tenha a força e coragem de humildemente lhe dizer: obrigado, Senhor Jesus, por mais esta sublime lição. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sentimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, e todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Meu irmão, minha irmã, nunca digas a Deus que tens um problema. Diga sim ao teu problema, que tens um grande Deus. Mas Ele quer te ver sorrindo. Que assim seja. Obrigado, irmão Hélio. Iniciando com essa emoção e abrindo muito bem a nossa atividade. Já temos 2 emissoras sintonizadas, né, seu Dorival? E a gente agradece também essa transmissão. Ricardo Sinslinski, ouvindo na Rádio Espaço Espírita, também já manifestando aí a sua audiência. Com vocês, a Natália. A gente pede, Natália, que use o microfone, né, para garantir aí o retorno da web rádio certinho. Ok. Boa tarde, queridos irmãos. Que o amor do Pai, que a paz deste amoroso Mestre Jesus esteja conosco e permaneça conosco, hoje e sempre. O tema da tarde de hoje é as contribuições do cristianismo primitivo, daqueles que foram os desbravadores, desbravando os caminhos da terra para levar a lição do Cristo, mas desbravando os caminhos dos nossos corações. Então, as contribuições do cristianismo primitivo na construção do amor ágape em nós. E vamos começar citando o livro Em Torno do Mestre. O Espírito Vinícius vai nos dizer nesse livro que o chamado amor divino criou abismos de separações entre os membros da família humana. Ué, mas ele está falando de amor divino? Então por que criou abismos de separação? Porque nós ainda estamos engatinhando na amorosidade, no entendimento do outro e até de nós mesmos.
Então não foi o chamado amor divino, e sim a forma como nós internalizamos a mensagem do Cristo. E durante séculos nós combatemos, matamos aqueles que não acreditavam como nós, que não entendiam a mensagem deste Cristo amor da mesma forma que nós entendíamos ou acreditávamos que tínhamos entendido. Então, 2000 anos já se passaram. Será que nós já finalmente aprendemos a amar para caminharmos então na direção deste amor ágape? Alguns chamam de amor ágape. Como estudante de filosofia, eu vou preferir a forma ágape. Então, Jesus, esse divino instrutor da humanidade, sabe. Ele sabe de cada um de nós. Vamos lembrar que somos nós as ovelhas que o Pai a ele confiou. E o mestre respondeu ao Pai dizendo que nenhuma das ovelhas que a ele foi confiada se perderá. Nós somos este rebanho amoroso do mestre Jesus. Então, o divino instrutor da humanidade, Jesus, sabe do mundo íntimo de cada um de nós. Ele sabe de cada um de nós no ontem. Ele sabe de cada um de nós no hoje. E o fantástico, Jesus já sabe de nós hoje para o amanhã. Ele sabe da nossa caminhada até este momento em termos da construção do amor em nós. Já passamos pelo amor eros. Vamos depois falar a respeito de cada uma desse tipo de amor em nós. Já passamos pelo amor eros, vivemos o amor filia ou filéus, como dizem os estudiosos da filosofia. Hoje estamos trabalhando de alguma forma no nosso mundo íntimo a construção do amor ágape. Mas o que é este amor chamado eros? É uma afeição, na maioria das vezes, de natureza sexual. Sempre lembrando que o Pai criou a atração sexual, o amor sexual, a sexualidade, como a forma de cada um de nós, as criaturas humanas, darmos a oportunidade de outros espíritos reencarnarem e, portanto, vir fazer o seu processo de autoiluminação, que não é feito nos círculos espirituais superiores. O acendimento, a nossa luz, nós criamos no trabalho na Terra ou nos mundos onde estivermos, nas chamadas reencarnações. Então, Eros é uma afeição de natureza sexual, representada quase sempre pela atração física, e a própria palavra já está dizendo, né? Porque Eros, lembra qual é a outra palavra da língua portuguesa? Quem lembra? A palavra erótico. Então, Eros é este amor de cunho mais físico, mais palpável. E aí nós vamos pensar, então, quando falamos de amor eros, no sexo, na sexualidade, mas principalmente algo que está muito forte ainda nos dias atuais, que é o desejo sexual confundido com amor. Por que dizemos ainda? Porque já caminhamos tanto. Nós já encarnamos, reencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, voltamos a reencarnar. Quantas vezes? Nenhum de nós sabe. E ainda bem que não sabemos. Mas ainda continuamos confundindo as pulsões de Eros como amor ágape em nós. Depois nós vamos ver o amor filéus ou filia, que é o amor não erótico. Esse amor filial, este amor entre amigos, esse amor entre irmãos. É tão interessante que as pessoas veem um homem e uma mulher junto, de 3 a 4 vezes, já perguntam se ali tem uma parceria de sexualidade, de conjugalidade. Eu não sei quantas vezes o coitado do Robert, meu médio de transporte, já teve que dizer, mas eu não sou marido dela. Porque qualquer dia as pessoas vão estar cobrando coisa que eu estou devendo por aí, para ele, né? Então, porque ele é o médio de transporte, né?
e que pode me levar para os lugares, então ele é confundido. Você vai pagar? Eu pego um livro na livraria de uma casa espírita e vem para ele assim, o senhor vai pagar porque a sua esposa pegou e não pagou ainda. Ele quase respondia, eu conheço. Então, nós ainda não entendemos esse filéu, esse amor entre amigos, esse amor entre irmãos, esse carinho, amor, afeição e afinidade que faz com que espíritos se reencontrem e se reconheçam. Quantas vezes já não dizemos para alguém, eu tenho a impressão que já te vi antes. E já vimos. Só não lembramos pela ótica da presente encarnação. Quantas vezes nós falamos com uma pessoa pela primeira vez e dá aquela sensação de, mas a gente já se viu, a gente já não foi apresentado? Já fomos apresentados. Só que no atual escafandro, corpo físico, não lembramos. Então esse é o amor filéus ou filia. E depois chegamos então em ágape, amor de partilha. Amor de partilha, amor mais puro pelo outro. Ágape, palavra grega que para os gregos a palavra ágape é o mesmo que para nós a palavra amor. Pode ser um amor que se doa, pode ser um amor incondicional, amor que se entrega. Mas para os antigos gregos, a palavra ágape significava também a palavra banquete físico, de alimentos físicos também. Então, ágape era quando eles iam para Atenas, para os lugares onde estavam os oradores famosos, falando dos deuses, falando da religião. Para eles, aquele era um banquete de cunho espiritual, era um ágape. Mas quando eles se reuniam também para uma refeição alimentar física, se reuniam com afinidade, com amorosidade, era também chamado ágape. Era reunião para um ágape, para um banquete de alimentos físicos. Vamos lembrar nesse momento de alguém que esteve na Terra e caminhou numa única encarnação, mas sempre lembrando que todos nós, espíritos imortais, nós já temos bagagem construída. Mas esse espírito em especial, ele esteve na Terra e construiu numa única encarnação. Ele passou pelo amor, esse amor eros, mas que ele converteu numa outra forma de se doar e amar, e ele desencarnou pleno de amor ágape. Estamos falando do doutor da lei Paulo, inicialmente Saulo de Tarso. Quem já me conhece há alguns anos sabe que eu sou bem apaixonadinha por Saulo de Tarso, por Paulo de Tarso. Não pelo personagem, mas pela transformação em uma única encarnação. Numa única encarnação ele vai de Saulo a Paulo. E aí ele deixa, na linda carta que ele deixou aos amigos de Corinto, na velha Acaia, Corinto na Grécia. De Corinto só existe na atualidade ruínas da Corinto de que Paulo falava. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Essa parte que lemos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que retine, é apenas uma frase da carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. Que quando nós vamos ler as cartas de Paulo, nós descobrimos que essa que nós espíritas chamamos de primeira carta, na verdade é a segunda. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos da Grécia, ela se perdeu nos tempos. Então, nós conhecemos essa como a primeira. Aí fica uma pergunta, né? Mas essa carta poética, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria? Né? Porque eu seria como um bronze que soa. Por que Paulo mandou essa carta para os irmãos de Corinto? Porque aqueles irmãos estavam
perdidos ou perdendo-se na sua forma de amar. Se tiverem oportunidade, leiam o livro Paulo e Estevão. Quando vamos ler as viagens de Paulo, na velha Grécia, na cidade de Corinto, Paulo chamando as mulheres, as esposas, para finalmente vivenciar os seus matrimônios, a sua maternidade. Porque o povo de Corinto se perdia na sexualidade desregrada fora do casamento e da família. Portanto, eles se perdiam num outro tipo de amor. Falamos de Eros, falamos de Filéus e de Ágape. Eles se perdiam no amor, Neia, que é uma outra forma também estudada quando se estuda amor em filosofia. Mas o ser humano, por não ter desenvolvido ainda, não somos perfeitos. Quem é que canta isso? Roberto Carlos, lembra? Não somos perfeitos, né? A música Seres Humanos. E aí ele dá um break e canta. Eu não vou ser louca de cantar, né? Eu só vou falar como ele fala na canção. Não somos perfeitos. E ele faz um break. E aí ele canta. Ainda. Não somos perfeitos. Somos seres em construção. Mas como filhos de Deus que somos seres perfectíveis. Jamais seremos como Deus, mas seremos como Jesus, o Mestre. Ele disse: sois deuses. No futuro fareis tudo o que faço agora e muito mais. Já paramos para pensar que há 2000 anos Jesus fez um tantinho assim de tudo que ele poderia fazer. Por que ele não fez mais? Porque não foi possível. Não adiantaria acender uma luz onde ainda não tinha o azeite para fazer a iluminação. Com o pouco que ele fez, ele foi crucificado, é claro que ele não poderia fazer mais. Mas no futuro, quando formos uma humanidade mais, humanizada, se somos humanidade, nem deveríamos usar essas duas palavras juntas, né? Mas é a verdade, né? No futuro, quando formos seres humanos mais, pasmem, humanizados, nós seremos como Cristo e faremos, como ele disse, muito mais. Então, esta amorosidade, que ainda não é ágape, que ainda não é nem mesmo a amorosidade fileus ou filia, é que criou para nós as cruzadas, a Inquisição Romana, a noite de São Bartolomeu na França, criou as grandes guerras, cria as guerras domésticas, cria as rivalidades entre irmãos. E olha que o Mestre já havia dito que era possível, ele disse tudo o que era possível para aquele momento terrestre há 2000 anos. Mas entre tudo o que ele disse, o tempo inteiro, ele exemplificou o amor, dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, que ficará convosco, que habitará com vós. Para cada religião, o Espírito Verdade é alguma coisa. Para nós, os espíritas, nós sabemos, e pelo menos dizemos que sabemos. Quem é? O Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade, que há 2000 anos, na última ceia, quando 9 se alimentavam. Vamos lembrar que a última ceia era a ceia da Páscoa, né? Um momento muito importante para os hebreus. 9 se alimentavam. Um tinha saído para vender o mestre. E 2, Felipe e Tiago, estavam próximos de Jesus, porque tinham entendido que a fala de Jesus naquela noite, naquela ceia pascual, tinha tom de despedida. E aí Felipe diz: Senhor, para onde vais? Para onde tu vais? Tu poderia nos levar? Naquele momento, Tiago
E Filipe era uma representação de cada um de nós. Nós queremos ir, nós queremos ascender, mas ainda não acendemos a nossa luz íntima. E Jesus disse isso a eles, que naquele momento para onde ele ia, ele não poderia levá-los. E aí ele diz essa máxima que acabamos de repetir. Porque naquele momento os dois representavam a humanidade inteira. E aí Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Porque ele iria rogar para que viesse então também no tempo previsto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará. Jesus só conseguiu ficar os 4 anos da chamada vida pública, manifestando e falando do amor do Pai, que ficará convosco e habitará com vós. Então Jesus, esse divino instrutor da humanidade, sabe de cada um de nós. Jesus tem a radiografia íntima de cada um de nós. Ele sabe que Eros ainda é forte em nós, que a amorosidade filéus ainda está principiando na maioria de nós a sua construção. Mas Jesus sabe que todos seremos ágape, pois ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiara se perderia. Então, no momento em que queriam ouvir um pouco mais, ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Quando nós realmente aprender a amar do jeito como Jesus ensinava, não era nem como ele exemplificava, talvez isso ainda demore um pouco mais, mas como ele ensinava, aí nesse momento, o amor ágape estará finalmente estabelecido em nós. Então, o tempo inteiro, o Mestre convidava-nos e convida-nos, pela eternidade afora, para que o amor ágape finalmente palpite em nós. Ágape, o mesmo amor que anima a infinita criação do Pai. Se não for essa amorosidade ágape de Deus o Pai, será que as estrelas pairariam no firmamento? Será que os astros seriam fixados no firmamento? Então, ágape é a infinita criação celestial. Nós vemos ágape na flor, no canto dos pássaros, no sorriso da criança que passa, no enfermo que se dá conta de que tudo o que está acontecendo com ele é para que ele vá para um outro estágio da sua evolução. Aí sim, é a compreensão do desenvolvimento de ágape em nós. Vou citar uma frase que me emocionou muito, mas eu não sei quem é o autor. De repente, se alguém sabe, me conte. Uma frase que me emocionou. Sempre aparece uma ponta de Abel nos Caíns. Lindo, né, Giovana? Sempre, vamos lembrar, né? Caim e Abel. Abel era aquele que já tinha entendido a mensagem de Deus para as criaturas humanas. Abel já era aquele que tinha caminhado um pouco mais na sua construção amorosa. Talvez ainda não fosse um espírito amor ágape, mas com certeza já era um espírito amor filéus. E tinha o seu irmão Caim, que é uma representação, na verdade, da humanidade de todos nós. Pois é. Mas por mais tenebrosa que seja a consciência Caim, como ele é um filho de Deus, há sempre uma ponta de Abel em tudo, Caim. Então, vamos vendo que a Terra, esse planeta que nos recebeu, que nos recebe, não sabemos há quantas encarnações, é um planeta de sofredores. A Terra é bem essa escola bendita que nos recebe de tempos em tempos para irmos trabalhando o nosso psiquismo, o nosso mundo íntimo e auxiliando na construção e na preparação da amorosidade em nós e aquele que a vida traz até nós.
Pare para pensar nesse momento terapêutico sem custo algum. Pare para pensar nesse momento de quem você não gosta. Pare para pensar nesse momento alguém com quem você não afina, não se afiniza, não se afina. Pare para pensar nesse momento em alguém que você não simpatiza. Pensou? Pensaram? Tudo espírito de luz. Todo mundo não pensaram porque não acharam. Olha que lindo. Porque ninguém balançou a cabeça, ninguém fez nenhum gesto. Gente, espírito de luz. Ninguém tem inimizade ou antipatia por quem quer que seja. Olha que bonito. Vamos lembrar da música dos Titãs. A música cujo título é Comida. E eles falam no estribilho, né? Você tem fome de quê? É claro que eu não vou cantar, porque o Gilvan nunca mais me chama. Não? Você tem fome de quê? Já paramos para pensar, ouvir essa música do Titãs e pensarmos, temos fome de quê? Existem as fomes do mundo, existe a fome de pão, a fome de luz, a fome de paz. Você tem fome de quê, diz a letra da música? Qual é a nossa fome? Do que somos famintos? Do que somos famintos na atualidade? Temos fome de quê? Porque a nossa espera, não quando desencarnarmos, hoje, agora, um banquete ágape. Basta que nós possamos abrir. A nossa intimidade, não é a intimidade no sentido de sair contando as nossas coisas por o outro, não. É começarmos a ver o outro como um filho de Deus. Ah, mas ele é fofoqueiro. Pois é um filho de Deus ainda que se compraz na fofoca. Mas daí, se eu orar por ele, se eu não for levar incrementos de fofoca para ele, quem sabe? Na elaboração do amor ágape, nele, enquanto ao fazer isso, esse esforço, eu também trabalho a amorosidade ágape em mim. Vamos lembrar de Judas, o apóstolo que passou 4 anos na companhia do Mestre e não o compreendeu. E o amava. Judas amava o Mestre. Mas Judas estava voltado para as coisas do mundo. E ele entendeu que a proposta de Jesus, quando Jesus falava da fundação do reino, Judas acreditou que essa fundação era de um reino, da terra, do reino físico. Ó, tem uma Natália falando lá. Então, Judas, quando trai o amigo, olha a palavra que eu estou usando, amigo, Judas era amigo do Mestre, ele o amava. Mas Judas era assim. Provavelmente ele teria que ter tomado ansiolítico. Ele era ansioso para a fundação do reino, porque ele acreditava que era um reino perecível, um reino da terra, e que ele queria um cargo. Aliás, no livro... Daqui a pouco lembra. Mais de 60 dá isso. É dito que enquanto Jesus chorava, os discípulos estavam numa outra sala, quando estava se aproximando a noite em que Jesus seria entregue, Jesus chorava, e é o irmão X que fala, daqui a pouco eu lembro, Jesus numa outra sala chorava, não porque ele ia ser entregue, ele veio para isso, mas por perceber o quanto aqueles 12 que caminharam 4 anos com ele não tinham entendido a proposta. Porque Jesus sabia o que estava acontecendo na outra sala de portas fechadas, não precisava Jesus botar o ouvido na porta. Ele sabia que naquele momento os 12 estavam dizendo qual o cargo que eles iriam pedir quando Jesus fundasse o reino e como cada um entraria na sua cidade de origem. E tem um relato no livro como é que o apóstolo Bartolomeu contou que voltaria para sua Canaã. E levaria inclusive uma corte de soldados, e ele marchando à frente.
Então, decididamente, eles entendiam que era um reino com bases no mundo. Isso nos faz pensar, de todos eles, o que mais se equivocou foi Judas. Mas não quer dizer que ele não tinha amor. Como era a amorosidade de Judas? Porque no momento em que Jesus é preso e Judas finalmente se dá conta do seu equívoco, ele volta, e muitas vezes nós não pensamos nisso, ele volta ao sinédrio, ele volta e pede para devolver as 30 moedas, e ele pede para pagar o resgate da vida de Jesus. E aí tem uma fala interessante do juiz que ouvia o pedido de Judas: isso é lá contigo, nós te pagamos. Isso é lá com cada um de nós, a construção do amor em nós. Aquela fala para Judas: isso é contigo. Pois é, isso é conosco, isso é com cada um de nós, a construção do amor. E aí nós vamos lembrar da história. Judas, desesperado, joga no chão do templo, porque como era Páscoa, o sinédrio estava reunido dentro do templo de Salomão, né, o chamado templo maior. Judas então joga as 30 moedas no chão do templo, 30 moedas que então são recolhidas e não pode voltar para o tesouro do templo, porque eram moedas de sangue, tinham comprado uma vida. Olha a ironia dos... Nós, né? De nós, os seres humanos, né? Eles compram uma vida, mas depois aquela mesma moeda que comprou uma vida, então que comprou sangue, ela não pode voltar para o tesouro do templo. Então essas 30 moedas de Judas, é comprado com essas 30 moedas o campo do oleiro. O que é o campo do oleiro? Era um lugar onde o dono de uma olaria tirava o barro para fazer os seus artefatos, né, na olaria. E como já não tinha mais argila suficiente naquele terreno, esse oleiro estava vendendo essa terra. E então o sinédrio pega as 30 moedas de prata que foi pago para Judas pela vida de Jesus e compram aquele campo, o campo do oleiro, e fizeram ali um cemitério para todos aqueles que morriam dentro da cidade de Jerusalém e não eram hebreus. Então passam a ser então agora enterrados no campo do oleiro, comprado com as 30 moedas. Então, qual a amorosidade de Judas? Qual a amorosidade do doutor da lei, Saulo de Tarso? Ele amou Abigail. Quem lê o livro Paulo Estevão vai lembrar da sua amada Abigail. Mas ele amou Abigail de que forma? De forma eros? De forma ágape? Como ele amou? Como nós amamos. Porque o ser humano ágape é aquele para o qual Jesus diz: estive nu. Vamos lembrar da fala do mestre. E me vestisse. Estive doente e me visitasse. Este já tem em si uma boa caminhada no desenvolvimento de ágape. Estávamos lendo o livro para preparar essa exposição. Quem faz palestra é o Divaldo, eu faço exposição. Estávamos lendo o livro Lázaro Redivivo e encontramos algo. Temos o livro Lázaro Redivivo há anos e já fizemos muitas exposições, vou falar a palavra palestra, porque como todo mundo melhor conhece, muitas palestras, espíritas e não espíritas. Trabalhei até pouco tempo, né? Me aposentei, trabalhava num hospital religioso de freiras católicas que comandava. Então eu fazia muitas palestras em seminário, inclusive falando de doutrina espírita. Eu fui em Brusque no seminário a pedido dos seminaristas que queriam que o padre chamasse alguém que eles queriam conhecer a doutrina espírita. Quando uma nova igreja em Joinville, no bairro Boa Vista, a igreja de Nossa Senhora de Lourdes foi consagrada, teve, claro, a missa solene do bispo e uma palestra sobre melancolia e depressão na visão espírita. Foi um pedido, o padre fez uma enquete na comunidade e o público, as pessoas da comunidade pediram uma palestra sobre depressão.
porque naquela comunidade onde estava agora sendo feita a igreja nova, havia tido alguns casos de suicídio e tentativa de suicídio. E o padre agora, de posse com o que a população queria, uma palestra sobre depressão, o padre perguntou na secretaria para as funcionárias dele, da secretaria. Tá, agora já sabemos, o povo público quer uma palestra sobre depressão, mas chama quem? Convida quem? E aí a senhora, secretária do padre, secretária da Casa Paroquial, disse assim: padre, vai lá no Hospital Regional e chama a psicóloga Natália, ela tem uma palestra, o nome é Melancolia e Depressão na Visão Espírita. O padre assim, você ouviu? Ouvi, eu vou toda sexta no Pai Senhor, e ela fez lá. E aí eu digo, olha que lindo, olha como nós já estamos pelo menos uma humanidade já, se não ágape, mas já construindo, porque o padre não a despediu e ainda perguntou para ela, como que eu faço para falar com essa mulher? E aí ela falou, liga para o Hospital Regional que ela trabalha lá. E aí o padre, né, como um homem de bem, ele liga primeiro para a freira, diretora e, portanto, minha chefe, para saber da minha índole. Lindo. Para saber da minha conduta moral e da minha índole. E aí dividimos o altar. O bispo diocesano de Joinville e eu. Ele para fazer a missa solene e a consagração da Igreja Nova, e eu para falar assim, ó, melancolia e depressão na visão espírita. Numa igreja católica. Isso é lindo. Então parece que não estamos sem rumo, não estamos perdidos, porque como tem pessoas falando da humanidade, como se essa pessoa que está criticando não fosse humana. A construção do amor ágape, sim, está acontecendo em nós. Então, no livro Lázaro Redivivos, encontramos um título que é Oração de um Morto pelos Mortos. E diz assim, Jesus, compadece-te dos novos Lázaros sepultados nos túmulos da ilusão e ajuda-os, Senhor, para que sejam desenfaixados e ressuscitem de fato ao clarão da verdade eterna. Senhor, Tu que iluminastes os caminhos da vida, atende-nos a súplica e clareia também os caminhos da morte. Clareia também os caminhos da morte. Porque na atualidade, nos grupos mediúnicos, quantos ditos mortos, né? Que nem sequer às vezes podemos dizer desencarnado, porque às vezes estão lá no túmulo ainda, pelejando para levantar o corpo, né? Então, olha só, uma súplica pedindo que o Mestre clareie não só os caminhos na terra, mas também os caminhos da morte. Vamos lembrar que Ele, o Mestre Jesus, foi levantado. Em que momentos não fomos aquele ser de amorosidade que até então pensávamos que éramos? Então, na atualidade, na terra, o que mais vemos nesse momento é o amor de posse. Amor é amor, mas ainda é amor rudimentar, porque eu sou dono do outro, eu amo o outro, então eu possuo, eu sou dono do outro. Então nós vemos na terra o amor de posse bastante disseminado na sociedade, que se traduz inclusive pela violência dos dias atuais. Falamos, né, que a nossa vida profissional foi a maior parte do tempo em hospital público, faz pouco tempo que saímos de lá aposentado. Mas ainda continuamos no trabalho na saúde em Joinville. E aí nós vamos vendo, queridos irmãos, é impressionante o quanto nas parcerias amorosas, nas parcerias conjugais, a violência, depois de 20 séculos da doutrina de Jesus, a violência ainda graça entre nós. Para quem trabalha na saúde pública, para quem trabalha nas delegacias de polícia, é aterrador muitas vezes. Nós não vamos poder chegar no mundo espiritual e dizermos que nós não sabíamos ou que não tínhamos aonde procurar a luz do esclarecimento. Essa desculpa não poderemos usar. Sócrates, condenado a beber cicuta, ele prefere beber cicuta do que desobedecer a lei
que havia na sua consciência, que era o seu desejo de abrir a mente daqueles jovens para o amor e a verdade. Então, se ele não pode falar do amor e da verdade, ele não se importa em perder a reencarnação, porque ele não perdeu a vida. Gandhi e a política da não violência preferiu sair da encarnação do que deixar de falar a verdade. Martin Luther King saiu da vida, saiu da encarnação, porque da vida ele não saiu jamais. Falei saiu da vida porque recentemente na tribuna do Pai do Senhor alguém falou que ele saiu da vida. Não, saiu da vida? Não, ele saiu da encarnação, porque da vida ele não saiu jamais. Muitas vezes nos pegamos, quando estamos estudando, qual é o passado de um espírito como este, né, Martin Luther King, ao ser um homem famoso, que todos os holofotes estavam voltados para ele, sair da encarnação, daquela forma, né? O próprio Gandhi, né? Sair da encarnação, esses grandes vultos. Será que foi só porque eles vieram com a missão de, através dessa saída violenta, nos acordar para a realidade da violência em nós? Ou é muito mais do que isso? Estavam ao mesmo tempo que trabalhando para o Mestre Jesus em prol de todos nós, a humanidade, eles também faziam seus resgates. Não tem como saber. Mas cada um deles trabalhou a perspectiva trazida por Jesus, o exemplo maior do amor ágape que já pisou na terra. Porque Jesus obedeceu o Pai Criador, ao mesmo tempo que obedecia o Pai terrestre José. Jesus é o exemplo da obediência. O tempo inteiro ele obedeceu a Deus, ao Pai. Foi ele que trouxe-nos a notícia de que Deus é o Pai, né? Ele dizia Abba, né? Deus, o Pai. Ele obedeceu o tempo inteiro ao seu Criador, ao Criador de cada um de nós, mas ao mesmo tempo obedecendo também todas as determinações de José, o seu pai terrestre. Ele deixou-se batizar por João Batista para cumprir as determinações da lei. Ele nos disse para pagar impostos. Jesus é bem esse amor ágape, que mesmo ao ver que algumas coisas ainda precisavam melhorar, mas ele cumpria sim as determinações daquele momento na terra. Isso nos leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o Espírito Lázaro, neste capítulo, vai nos dizer que o amor reúne a doutrina de Jesus por inteiro. Então o amor da forma como nós já temos, o nosso amor filéus, o nosso amor de irmãos, de amigos, ou o nosso amor ágape. Mas talvez ainda vamos demorar, não sei vocês, queridos irmãos, mas talvez em mim, a ágape estabelecido, a amorosidade ágape ainda demore. Mas se nós já tivermos esse amor filéus, esse amor filial, esse amor pelos amigos, então já chegamos muito próximo do que diz Jesus, que o amor resume a doutrina, a sua doutrina, a doutrina que ele trouxe do Pai por inteiro. No início, diz Kardec nesse capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No início o homem não tem senão instinto. Será que já saímos dessa fase? No início o homem não tem senão instinto. Mais avançado e corrompidos só tem sensações. Mas, quando instruído e purificado, tem sentimentos. Em que ponto nós vamos perceber em nós que então já não somos mais só instinto, mas seres humanos já, com amorosidade de fato pelo nosso irmão? Porque é assim, ó, nós amamos o irmão, nós amamos o vizinho. Ele vai e nos procura porque ele tem um problema. Nós ouvimos, auxiliamos, damos uma ideia, uma sugestão. Aí ele nos procura de novo com um outro problema. Quando ele vai pela terceira vez com um terceiro problema nos pedir auxílio,
nós já não temos mais a mesma amorosidade que tivemos na primeira vez. Nós não paramos para perceber, nossa, então parece que eu consegui chegar ao seu coração. Nós já começamos a pensar, mas o cara é o quê? É um livro de matemática? Todo dia um problema novo? E nós já começamos a já não ser tão amorosos assim. Então parece que ágape ainda não está em nós. Nós ainda temos sentimentos que podemos chamar de amor, mas ainda não é esse sol interior. Que este sol interior que reúne no seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações. É Kardec que nos diz essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo. Ouvimos já há uns 2 anos, estávamos em São Paulo e fomos ouvir uma palestra do padre, que eu já não sei se é padre, se é ex-padre, também não importa, Fábio de Mello. E justamente a palestra dele era para falar apenas de um tipo de amor, o amor eros. E foi uma risada só no ginásio de esportes onde ele estava falando, e nós fomos para São Paulo para um congresso médico e acabamos numa noite indo ouvir o padre Fábio de Mello. Ele disse assim, falando de amor eros, que é essa coisa ainda do erótico em nós. Nunca acenda a fogueira se você não vai apagar. Ok, meninos? Nunca acenda, não acenda a fogueira que você não dê conta ou não vai apagar. Quantas vezes hoje, nos nossos consultórios, ouvimos histórias tão dolorosas de matrimônios, histórias tão dolorosas de parcerias conjugais, amorosas, e que poderiam já estar um pouco diferenciadas, se nós já tivesse desenvolvido um pouco mais em nós o amor de partilha, o amor filéus, o amor de partilha chamado ágape. Então a doutrina espírita nos convida a exercitar o amor, esse patrimônio imperecível do espírito mortal, que é através da amorosidade, desse sentimento puro, que o homem vai poder galgar horizontes cada vez mais vastos, saindo cada um de nós finalmente da senda escabrosa por onde temos reencarnados muitas vezes por conta dos nossos equívocos, das nossas vacilações, para finalmente nós organizarmos o Tabor em nós. Lembra do Monte Tabor? Talvez nós estávamos lá naquela noite, Calvário e Tabor. Um de um lado da cidade de Jerusalém e o outro do outro lado. Mais 2 montes com platô reto, mais ou menos na mesma elevação. Calvário e Tabor. Tabor, o monte da chamada transfiguração. Quando aqueles que estavam com o mestre, ele no seu amor ágape, que ele o tempo todo, ele é ágape. Ele se transfigura, ele é todo luz para aqueles que o ouviam naquele momento. Tabor. E aí você olha para o outro lado da cidade, não dá para ver a olho nu, mas de binóculo você vê o Calvário, o monte da crucificação. Então Calvário e Tabor ainda reside em nós. Mas somos convidados para exercitar mais e mais Tabor, transfiguração em nós. Pois a nossa evolução visa justamente isso, amealharmos em nós o patrimônio da amorosidade. Nós reencarnamos, desencarnamos, voltamos a reencarnar, muitas e muitas vezes, porque nós temos sede de amor, nós temos sede de ágape, queremos amar e queremos ser amados. Nós temos sede de amor, nós temos fome de amar, mas ainda não aprendemos a amar. Existe uma música que diz, né? Amar como Jesus amou. Não,
nós ainda não sabemos nem sequer amar. Como alguns outros vultos que ainda não estão na hierarquia do Mestre Jesus. Ainda não sabemos amar como uma irmã Dulce. Não sabemos amar como um Chico Xavier. Estudamos, e já dissemos nessa tribuna, né, desde o ano de 2012, com Divaldo Pereira Franco, e ele conta histórias, exemplos de amor fantástico. Mas vamos pensar uma das histórias que ele nos contou numa dessas vezes em que estava estudando. A Mansão do Caminho passava por grandes dificuldades. 6 de dezembro, já que todos os recursos que a mansão tinha naquele momento, tinha sido usado para o Natal daquelas crianças que são assistidas dentro da Mansão do Caminho. Desde o berçário chamado A Manjedoura, até a escola Cristo Rei, onde os jovens, aí já os jovens vão ter o ensino médio. Então a criança do Pau da Lima, que é um bairro misérrimo em Salvador, onde está a Mansão do Caminho. A criança que nasce no Pau da Lima, ela, logo que sai da maternidade, isso quando a mãe não dá luz na Mansão do Caminho. Porque a Mansão do Caminho tem uma casa de parto, tem uma maternidade para parto normal. Em banheira de hidromassagem com água morna, a criança já nasce. Sai do útero, de um espaço líquido para dentro de uma banheira com a mesma temperatura de água. Mas o tempo todo tem uma ambulância comprada pela Mansão do Caminho na porta. Porque se aquela mulher apresenta alguma dificuldade para o parto normal, ela é levada para o hospital, para um dos hospitais de Salvador. Então a criança nasce ali, nos dias de hoje a criança já nasce ali. A família não mora na Mansão do Caminho, não tem mais ninguém morando na Mansão do Caminho, não é mais como lá na década de 50 e 60. Mas a criança já nasce ali, fica na maternidade ali, e depois ela vem para a escola, a manjedoura, para o berçário a manjedoura. E aí ela vai passando pelas fases, até chegar na adolescência, no que nós chamamos de ensino médio, na escola Cristo Rei. Tudo isso dentro do pátio da Mansão do Caminho. E aí o Divaldo, então, nos conta algumas histórias a respeito da Mansão do Caminho. E ele nos conta, inclusive, da noite em que ele está estudando e preparando uma nova palestra, quando ele escuta um choro que mais parecia como se fosse um filhote de cão. Era só um pequeno ganido em que ele teve que apurar os ouvidos para ouvir. E quando ele se deu conta que não era um cachorrinho perdido, e sim um choro de uma criança já às portas da morte, sai correndo. Ele mora próximo da entrada da Mansão do Caminho, dentro da mansão, mas próximo do portão da mansão. Aliás, deixe-me abrir um parênteses, portão que tem uma tabuleta do lado de fora e uma tabuleta do lado de dentro. Do lado de fora diz assim: entre para aprender. E aí você entra e você não vê a tabuleta. Você visita toda a mansão. Quando você vai sair, antes do portão abrir, você lê que tem uma tabuleta igualzinha do lado de dentro, onde está escrito: saia para ensinar. Entre para aprender, saia para ensinar. Ele vai correndo até o portão quando ele se dá conta que aquele choro não era de um animalzinho. E ele encontra um recém-nascido que ainda não tinha nem sequer sido higienizado o cordão umbilical, coberto de formigas, porque tinha sido largado no portão sem ser higienizado. Então as formigas o estavam devorando. Então nós vamos pensando que a evolução espiritual do ser humano, em busca do amor, em busca de ágape, está demorando muito mais do que de fato é necessário. Está demorando muito mais do que aquilo possível para que finalmente encontremos cada um de nós a felicidade, a paz. Porque a paz, ela tem que ser estabelecida portas adentro do nosso mundo íntimo, da nossa psique, do nosso sentimento. E nós estamos esperando a paz do lado de fora. Vamos lembrar da música na Igreja Católica, né? A paz no mundo começa em mim. Mas
Naquele Natal, todos os recursos da Mansão do Caminho tinham sido gastos para que as crianças, desde a manjedoura, o berçário, até a escola Cristo Rei, tivessem ganho. Divaldo dá o uniforme, eles dão de presente, então, o uniforme do ano seguinte e o material escolar já do ano seguinte. Porque ele diz, o que adianta eu dar presente de brinquedo, de carrinho, se no ano seguinte os pais não vão ter como dar o material? E para os pais, então, dá uma cesta básica natalina. Então, a Mansão do Caminho agora tinha gasto os recursos. Era janeiro e a Mansão do Caminho tinha gasto os seus recursos, porque é muito grande o número de famílias assistidas. E Divaldo, um dia, que não sabia o que iria servir para as crianças que vêm, independente de ser férias ou não, eles vêm direto para a escola. Porque os pais precisam trabalhar. E Pau da Lima é um bairro violentíssimo. Então, em janeiro, Divaldo, sem saber como fazer para enfrentar janeiro e fevereiro. E um dia, estaciona na frente da Mansão do Caminho, algumas semanas depois do Natal, uma carreta carregada de panetone. E Divaldo, não, meu irmão, não descarrega porque eu não comprei. Não, essa carga é para o senhor. Veio de São Paulo, eu estou há dias na estrada e eu vou descarregar, porque é do senhor. Eu não vou pagar, porque eu não encomendei panetone e eu não tenho dinheiro para pagar. E o motorista e o seu ajudante começaram a descarregar uma carreta de panetone. O que nós faríamos? Será que nós daríamos para toda a família? Vamos mandar lá para Chapecó, lá para não sei aonde. Minha família que mora no Paraguai, vou mandar. Divaldo mandou panetone para todas as instituições católicas, evangélicas, o que fosse, todas as instituições de assistência social de Salvador. Tudo. E ele foi levar uma grande quantia para o hospital que tinha sido fundado há pouco tempo pela nossa querida irmã Dulce. Divaldo e irmã Dulce, freira católica e um espírita, eram grandes amigos, se ajudavam. E aí, quando Divaldo chega lá, Divaldo escolhe uma caixa que parecia mais pesada, que talvez ali dentro tivesse um panetone um pouquinho maior e vai levar. E diz, irmã, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer a irmã Dulce. Eu a conheci quando ela veio conhecer a maternidade de Darcy Vargas, em Joinville. Minha irmã, este aqui é para a senhora, porque todas as crianças e funcionários do hospital, todos os pacientes internados já receberam o seu. E daí ela pega aquele panetone bem fraquinha. Meu filho, vou levar 1 ano para comer esse panetone. Divaldo, assim, as minhas crianças comem um numa bocada. Então não importa quanto tempo a senhora vai levar, esse é seu. E aí acontece a parte linda que quero contar. Ela estava numa cadeira de madeira, de espaldar de madeira, sem um revestimento, nem no assento, nem no espaldar, nem as costas encostadas numa cadeira, portanto uma cadeira dura. E Divaldo percebia o quanto ela estava emagrecida, enfraquecida e com dor. E Divaldo dizia, irmã, eu não aguento ver a senhora sentada aí. Mas, irmã, não tem uma cama para a senhora deitar? Não, meu filho, o hospital está lotado. Irmã, então eu vou fazer uma campanha na Mansão do Caminho, nós vamos lhe comprar uma cama hospitalar. Dela assim, meu filho, eu vou te contar uma coisa. Se fosse um político, um ricaço, eu agora ia até gemer um pouco mais alto. Para ver se ele trazia logo a cama. Mas, meu filho, porque daí é assim, eu deito na cama, quando ele sai eu mando a cama para a Maria onde está faltando cama. Meu filho, tu sabe que com essa tática eu já consegui, inclusive, mobiliar uma enfermaria. Cada político que chega, eu já começo a gemer mais alto. E ele, irmã, eu vou lhe mandar uma cama. E aí ele sai, daqui a pouco chega o próximo político, e eu também começo a gemer. Porque, meu filho, para ti eu vou contar, eu não posso deitar. Eu só consigo respirar se for nesta cadeira. Então, para o meu filho que já tem a Mansão do Caminho para dar conta, eu vou dizer, não precisa, meu filho, mandar uma cama hospitalar, porque pode ter certeza,
eu vou mandar para uma outra enfermaria, e estão todas já mobiliadas e repletas, porque eu preciso desta cadeira de espaldar alto. Mas eu dou uma gemidinha e eu sei que Jesus vai me compreender, meu filho. É porque eu preciso ajudar o povo de Salvador que não tem condição de pagar pela saúde, para recuperar a saúde. Isso é lindo. Isso é lindo pelo exemplo desta mulher. Isto é lindo pela amizade entre este homem e esta mulher. Aí sim nós vamos ver ágape em ação. Aí nós vamos ver a amorosidade ágape no ser humano. Uma religiosa e um espírita confraternizando, falando de amor. Então, nessa nossa atual reencarnação, muitas e muitas vezes já encontramos e ainda encontraremos os nossos amores do passado. Porque nós só falamos que nós encontramos desafeto. Já perceberam? De vez em quando tem alguma coisa que não deu certo, deve ser meu inimigo do passado. Nós não paramos para pensar, olha como nós ainda pensamos pequeno em termos de felicidade. Nós achamos que nós só encontramos obsessores. Deve ter sido meu obsessor, deve ter sido alguém do passado. Nós nunca dissemos, eu devo ter sido obsessor dele, por isso que me reencarnaram, que é para eu dar tempo de ele evoluir. Não, é o outro que é o nosso obsessor. Mas nós estamos o tempo inteiro também reencontrando os amores do passado, e aí nós não prestamos atenção. O que fazer com nossos encontros e reencontros? Será que nós estamos levando nos encontros e nos reencontros da vida? Será que nós estamos levando que tipo de mensagem? Mensagem eros? Mensagem filéus? Mensagem porneia, mensagem ágape. Que tipo de amorosidade, portanto, de mensagem nós estamos levando? Vamos lembrar do livro de Jean-Paul Sartre, o livro As Moscas. Ele vai contar uma história. Então ele não usa a palavra Deus, ele usa a palavra Zeus, como os gregos usavam. Então ele usa Zeus, o que nós entendemos por Deus. E ele diz no livro, Sartre, no livro As Moscas, ele diz que Zeus vai castigar um mortal. E o mortal pede explicação do porquê Zeus vai castigá-lo. E aí, Zeus vai castigar esse mortal. E o mortal então quer saber de Zeus porque será castigado. E Zeus acha que como Deus, ele não deve dar explicação, apenas castigar. E aí o mortal diz a Zeus, é claro, né? É uma história criada por Jean-Paul Sartre para deixar um ensinamento. Então o mortal diz: ainda que o Senhor envie sobre mim todas as catástrofes, todas as dores, ainda que tudo de ruim possa me acontecer, o Senhor não fará com que eu mude de ideia. E Zeus diz ao mortal: então, você não acredita que fui eu quem te criou? E o mortal: claro, é claro que eu acredito que foste tu que me criaste. Mas, ao me criar, tu cometeste um erro, fizeste-me livre. E aí termina a história do livro As Moscas. Nós já paramos para pensar que nesta metáfora, Jean-Paul Sartre está perguntando a cada um de nós, ele que era um homem ateu, materialista, eu nunca vi um ateu falar tanto de Deus como Sartre fala nos seus escritos, os últimos. Será que Deus errou ao nos fazer livre? É claro que não. Porém, quando nós vivíamos ainda na chamada antiguidade, nós ainda não entendíamos a lei de ação e de reação. Nós, os espíritas, quando chegarmos no mundo espiritual, o nosso mentor vai dizer: como assim tu não sabia que para toda ação tua teria uma reação? Meu filho, você era espírita e você tinha até um livro ditado para Chico Xavier pelo André Luiz, lá chamado Ação e Reação. Então, que as nossas ações e as nossas reações sejam de quem já está procurando a amorosidade ágape, procurando no outro, procurando em si e formatando
ágape em si. E para terminar, o amor é a solução de todos os conflitos da humanidade. No amor, queridos irmãos, não há espaço para o mal. Onde tem a luz do amor, as trevas batem em retirada. Aonde tem a luz do amor, as trevas não conseguem fixar morada. Muita paz.